Essa já é uma edição histórica dos Jogos Olímpicos. Entre a ansiedade dos atletas que esperaram 5 anos e a desconfiança dos anfitriões. As pesquisas mostram que 80% dos japoneses apoiam um novo adiamento ou cancelamento do evento. Foi decidido que não haverá presença de público nos eventos olímpicos disputados em Tóquio. A gente está falando da maioria das competições. A decisão foi anunciada horas depois de o governo decretar que Tóquio vai entrar em estado de emergência pela 4ª vez desde o início da pandemia. Finalmente está começando a Olimpíada de Tóquio. Os Jogos foram adiados de 2020 para este ano por conta da pandemia, mas o clima ainda não é lá muito festivo. A maior competição esportiva do mundo enfrenta a rejeição de parte dos japoneses, além da ameaça de vários casos confirmados de Covid. E antes mesmo de começar, teve diretores demitidos por fazerem comentários machistas e também piadas sobre o Holocausto. Mas a Olimpíada é o auge da carreira de um atleta, e é nisso que as delegações tentam se concentrar, no pódio. Os Jogos de Tóquio têm participação feminina recorde e também são os mais inclusivos. O Brasil chega com 302 esportistas e várias chances de medalhas. E com a restrição de circulação, já tem atleta que se destaca falando sobre os bastidores, como Douglas Souza, da seleção de vôlei. Só estão vetadas manifestações políticas que devem repercutir junto com o esporte. Serão jogos também para novos candidatos e candidatas a grandes estrelas do evento. Um espaço que vinha sendo ocupado nos 3 últimos ciclos olímpicos por Michael Phelps nas piscinas e Usain Bolt nas pistas. Quem é o Douglas, ponteiro da seleção brasileira de vôlei, que virou um fenômeno nas redes, e qual a expectativa dele para esses jogos? Como é que está o clima na Vila Olímpica? De que forma os jogos caminham em inclusão e igualdade de gênero? E quem são os destaques brasileiros e estrangeiros que o mundo vai ficar de olho? Esses são os temas do Ao Ponto desta sexta-feira. Eu sou Elisa Martins, estou com a Carolina Moran e nesse episódio conversamos com o jogador de vôlei Douglas Souza e com a repórter Carol Knoploch, direto de Tóquio. Fique com a gente! Vou lá e vou sambar, vou mostrar. Estou! Gato, milhões! Funcionou, deu bom. Eu gostei ok a cama. Douglas Souza, você chegou a Tóquio como ponteiro da seleção brasileira de vôlei e virou também um correspondente da Vila Olímpica, né, do dia a dia dos atletas, com milhares de seguidores e uma repercussão gigantesca nas redes sociais. Como é que isso aconteceu? Bom, eu acredito que viralizou por causa de todas aquelas brincadeiras que estava todo mundo fazendo, de pular em cima da cama para testar a cama de papelão, né? E aí teve um dia anterior, eu tive aquela brincadeira que eu fiz na quadra do catwalk, que também viralizou muito, uma galera famosa já começou já a retweetar, foi bem bacana. Gente, bom dia. O que tá acontecendo? Olha minha cara de sono, não fiz nada ainda. Os posts do jogador de vôlei Douglas Souza nas redes sociais são um sucesso. Agora que eu toco, né? Tava falando de mim, né, Luíla? O ponteiro da seleção brasileira pulou de 260 mil seguidores para mais de 1 milhão em 24 horas. Gente, o que tá acontecendo? Bom dia. E também acredito que as pessoas têm muita curiosidade de saber como é a nossa vida de atleta, principalmente aqui dentro da Vila, né, que é uma coisa muito inusitada, né, que é uma competição muito gigante e que acontece a cada 4 anos, então tá todo mundo muito curioso, querendo saber como é que funcionam as coisas aqui dentro, querendo vivenciar um pouco mais junto com a gente, né. Então acho que por isso que deu uma viralizada bastante, assim. Douglas, com o isolamento e com o fato do público não poder ficar perto, como seria normal numa Olimpíada, as redes sociais dos atletas acabaram virando ali um canal de aproximação da rotina na Vila, nos treinos em Tóquio. Mas essa exposição também não pode atrapalhar um pouco a concentração na competição? Como é que fica esse equilíbrio? Como é que você lida com esse tema? Eu não sei, particularmente, eu posso falar só da minha parte, né? Pra ser bem sincero, nos últimos meses, assim, eu tava sendo um pouco mais aberto nas minhas redes sociais, e isso é muito bom, porque eu acabava criando um vínculo bem legal com o meu público,
né? Eu pegava uma energia positiva bem bacana e isso nunca me atrapalhou a minha concentração, tanto que na Liga das Nações eu fazia muitos stories diariamente, tipo, muitos mesmo, até mais do que aqui na Vila, e eu me divertia muito com os meus fãs me mandando perguntas, eu sempre abro caixinha de perguntas lá pra galera, pra gente interagir bastante. E a gente foi campeão da Liga das Nações, eu joguei super bem, eu tava me divertindo muito em quadra. Foi um campeonato muito legal, muito marcante pra mim, tá sendo um ano muito legal pra mim. Eu espero, né, que a gente consiga sair daqui com ouro. Mas eu acredito que essa coisa da concentração não atrapalha muito não, até porque ali, um dia antes, algumas horas antes da competição, a gente tenta realmente ficar bem focado, né, ficar um pouco mais longe das redes sociais e tal. A gente faz o nosso ritualzinho, coloca o fone de ouvido, a nossa musiquinha, as nossas orações, né, então a gente tem todo um trabalho de concentração antes das competições. O Douglas foi campeão olímpico com a seleção brasileira em 2016, nos Jogos do Rio. Vai buscar aqui a segunda medalha de ouro olímpica. A seleção brasileira que vai buscar o 4º ouro na história do vôlei em Olimpíadas. O técnico Renan Dalzotto elogiou você, disse que você está no melhor momento em foco e condição física. E você, como é que se vê aí para Tóquio? Com que expectativa? As minhas expectativas são as melhores, com certeza. Eu tô muito feliz de estar aqui, muito grato de estar aqui vivendo essa experiência em Tóquio. Eu concordo muito com o Renan, eu acredito muito que eu tô no auge, assim, da minha força física e do meu foco, sabe? No que eu quero, que é o bicampeonato olímpico. Eu quero muito ser bicampeão olímpico, é o meu sonho. E tá logo ali, sabe? Falta só alguns jogos. Nem começou ainda, já tô meio que contando os jogos, assim. Mas a gente precisa travar essa guerra aí, né? Que vai começar daqui a pouco. Mas acho que eu tô muito preparado, eu tô muito bem, muito confiante, sabe? Acho que isso vai ajudar muito o nosso time de alguma forma. Como é que você e os companheiros de seleção encaram os casos positivos de Covid na Vila Olímpica? Isso assusta? Dá para adotar distanciamento e outras medidas de precaução? Ou isso não funciona na prática, no dia a dia da Vila? Sim, dá para notar muito o isolamento, assim, o distanciamento, né, que a gente tá fazendo, porque a gente tá tomando todo o cuidado possível. Para vocês terem uma noção, ontem a gente ia fazer uma sessão de academia aqui dentro da Vila, só que só da gente chegar perto da academia e a gente ver que tá completamente lotado, que tinha bastante gente sem máscara, a gente já recolheu a equipe inteira, né, porque pra gente não valia a pena correr esse risco, né, e aí a gente malhou, por exemplo, hoje, entendeu? Pra gente era muito mais benéfico fazer isso do que malhar com a academia lotada e correr o risco de ter contato com outras pessoas de outros países, né? Então a gente do Brasil pelo menos tá tendo todo o cuidado possível, e no refeitório também tá tudo muito tranquilo, todo mundo tá mantendo uma distância boa, acredito, né? O máximo que dá pra ficar aqui, porque é completamente lotado, mas eu acredito que esteja até que funcionando. Em relação aos casos positivos, querendo ou não, gente, eu acredito que a gente tá no meio de uma aglomeração, né? Então, de uma forma ou de outra, iria ter alguns casos, né? Não tem muito como evitar isso. A gente lida da melhor maneira possível, assim, tentando ficar longe, tentando se cuidar ao máximo, que é o que a gente pode fazer nesse momento, né? Não tem muito que a gente fazer. Douglas, você fala abertamente sobre a sua vida pessoal, sobre orientação sexual. É uma bandeira que você busca levantar, essa da representatividade? Qual a importância de levantar esse tema nos Jogos Olímpicos? Sim, eu sempre falei de representatividade. O Douglas aqui na seleção representa muito, sabe? E isso é muito bacana. Eu gosto, sabe, de representar a minha comunidade como um todo. Eu recebo muitas mensagens de carinho, de apoio, e isso é muito legal. Fazer parte disso, de sonho de milhares de brasileiros que sonharam um dia ou que sonham ainda estar aqui, sabe? E eu, quando era criança, eu não tinha ninguém igual eu, sabe? Lá na seleção de vôlei, que eu olhava e falava, olha, eu super me identifico com aquele atleta. Eu tive que literalmente criar o meu próprio exemplo, sabe? Eu tive que ser o exemplo. Então, pra mim, tá sendo muito legal isso, e acho que é de extrema importância essa representatividade em tudo, né? Não só aqui no vôlei, no esporte, mas em todos os lugares, no teatro, na televisão, enfim, em todos os lugares. Acho que é muito importante. Douglas Souza, muito obrigada pela participação. Bom trabalho aí para você, muita sorte, que você consiga trazer o ouro pra gente aqui no Brasil. Obrigada, Douglas. E que venha o ouro na Olimpíada. Um abraço.
Muito obrigado, gente, por ter me convidado. Tô muito feliz. Fica aí acompanhando todos os nossos jogos, torcendo muito, mandando muita energia positiva pra gente, porque a gente vai precisar. O campeonato é muito longo, é muito desgastante, a gente vai precisar de toda a energia possível pra trazer esse ouro pra casa, tá bom? Um beijão, fica com Deus, abraço. Carol Knobloch, falando um pouco de representatividade desses Jogos Olímpicos, né? Nessa fase anterior já tivemos diretores afastados por bullying, por comentários relativos ao Holocausto, tem muitas pautas rolando. Uma delas é em relação à representatividade das mulheres. A presença feminina deve ficar entre 48% e 49% do total, o que representa o maior percentual de equilíbrio de todos os tempos na história dos Jogos Olímpicos. De que forma isso ajuda a aumentar a visibilidade das mulheres nessa Olimpíada? Normalmente é sempre menor, né? A modalidade feminina é sempre menos valorizada do que a masculina. A gente tem a Marta participando de Olimpíada sem patrocínio e trazendo isso como uma bandeira, né? Esse é um assunto desses Jogos de Tóquio? Eu acho que sim. Eu acho que chegou a hora da gente se colocar num outro patamar, né? E eu acho que isso está mudando. Mas eu acho que para a próxima edição, em Paris, a gente vai ter uma igualdade de fato em números, ou até a gente pode passar um pouco. Mas é uma pauta atual, a gente tem que ter o nosso espaço, porque a gente treina tanto quanto, né? A gente se dedica tanto quanto. E eu acho que as mulheres têm uma força muito grande na delegação brasileira, e eu não arrisco a dizer que a gente pode ter mais medalhas com as mulheres do que com os homens. A gente tem grandes chances, e a gente vai ter grandes estrelas mulheres nessa competição. Eu acho que é uma grande virada, e a virada é agora, não tem volta. Eu acho que a gente pode perceber e ficar de olho. Teve uma mudança recente aí, depois eu acho que o ouvinte pode procurar várias matérias na internet sobre isso. Mulheres que estão amamentando, reivindicaram de trazer os seus filhos, porque na verdade o Japão está fechado para os estrangeiros, mas quem é da família olímpica tem o visto facilitado, né? A gente pode entrar no país só por causa da Olimpíada, para trabalhar na Olimpíada. E nesse caso, familiares não estão incluídos, né? Mas as mulheres conseguiram trazer os seus filhos pequenos, nesse caso específico. Eu acho que o esporte em geral, Carol, ele está mudando em relação a isso. Carol, falando sobre a nossa delegação em Tóquio, são 302, né, atletas brasileiros, muitos estreantes, inclusive em esportes que também são novos nos Jogos, como o skate. O Brasil tem hoje 3 das 4 melhores skatistas do mundo na modalidade street, incluindo aí a número 1, Pamela Rosa. Como é que o Brasil chega nessa Olimpíada? Em quem que a gente tem que ficar de olho? Quais são as maiores chances de medalha? A gente tem várias chances de medalha. O skate é uma, o surf é uma, o vôlei sempre é um esporte super tradicional. A gente tem vôlei de praia, vôlei de quadra. A seleção feminina não foi bem na Rio 2016, mas eu acho que tem time para chegar lá. Judô, que é um esporte super tradicional, a gente tem uma seleção feminina mais forte do que a masculina, inclusive. A gente tem chance até na esgrima, que é um esporte que a gente não tem tradição. Eu acho que a gente vai ter uma variedade grande de possibilidades de finais com chances de medalha. E isso é uma coisa que pode acontecer. E grandes estrelas mundiais, Carol, a gente não tem mais Michael Phelps, não tem Usain Bolt, mas tem Simone Biles, né? Ela é uma atleta completa e a gente tem aí então a Simone Biles, a ginasta americana, fazendo treinamento aqui em Tóquio. Ela que tem 5 medalhas olímpicas, sendo 4 de ouro e 1 medalha de bronze. Para quem os holofotes estão apontando agora? É ela, gente. A Simone Biles é ela. Ela fez um treino de pódio hoje, que é quando você reconhece o ginásio e tal, e ela já, arrasou. Imagina, não tem ninguém no ginásio. Aí ela fez lá o treino de pódio delas, quem bateu palma foram todas as pessoas que estavam lá, os jornalistas e os outros atletas. Então, assim, a menina é uma coisa. Ela, eu acho que é a estrela maior. E também tem o Mundo, que é o sueco do salto com vara, que é o atual recordista indoor e outdoor do salto com vara, quebrando o recorde do Bubka, que tinha anos. Também é uma estrela que promete. Carol,
Carol, tem outro personagem aí que ameaçou estragar a festa e que ainda preocupa, né? Que é a pandemia. Isso já torna essas Olimpíadas diferentes. Como é que esse tema mexeu com o clima e com a rotina dos Jogos? Como é que está a circulação dos atletas e até a cobertura, né, dos jornalistas na Olimpíada? Isso também mudou. As pessoas têm até receio de chegar perto, de qualquer um que for, entendeu? Então, assim, a exigência de teste de Covid, ela é a única forma de você preservar o máximo que pode essa bolha, que é uma bolha, mas tem lá os seus furos, né? As nacionalidades já se misturam, mas o que antes era a essência dos Jogos, hoje é motivo de preocupação. Apesar dos protocolos e de 85% dos atletas terem sido vacinados antes de chegar ao Japão, casos positivos de Covid já foram identificados. Então a gente tem feito várias entrevistas, inclusive pela internet, por telefone, WhatsApp. Quando a gente encontra os atletas na zona mista, para o ouvinte entender, os atletas, quando eles competem, eles são obrigados a passar por uma zona mista antes de ir para os vestiários. E essa zona mista é onde ficam os jornalistas de todos os países e de todos os tipos de veículo. E aí eles param, se eles quiserem, para conversar com a gente. E a dinâmica dessa zona mista também mudou. Então, antes a gente tinha até aquele quebra-queixo que era ruim, né? Todo mundo um em cima do outro, microfone, gravador, câmera e tal. Agora, no estilo japonês de zona mista, não é mais assim, não vai ser assim. Tem marcação no chão para as pessoas ficarem, tanto para os jornalistas quanto para os atletas. Eles vão ficar distantes da gente, inclusive a gente não consegue nem segurar o gravador ou o microfone perto da boca, porque não dá, é muito longe. Então, existe até uma bandejinha e uma cadeirinha ou alguma mesinha que um voluntário vai pegar esses celulares, botar nessa bandeja e aproximar o máximo possível dos atletas para eles falarem. E muitas vezes eu acho até que a gente vai estar um pouco afastado, não vai nem conseguir ouvir a resposta, porque eu fico imaginando vários atletas passando pela zona mista ao mesmo tempo. Mas é uma necessidade. E alguns levam essa história bem, outros levam essa história um pouco pior, né? Eu entrevistei recentemente um jogador muito bacana, que é o Felipe Borges, da seleção de handebol, e ele tá levando numa boa, né? Ele tá querendo curtir mais o momento, não ficar pensando, não posso me contaminar, não posso conversar, não posso chegar perto, mas ele também tem uma história curiosa, né? Ele, no Mundial de Handebol no Cairo, no Egito, ele testou positivo no dia seguinte do desembarque. Então, ele sequer pisou na quadra, né? Ele viu o Mundial pela televisão. Mas, por exemplo, o Isaquias Queiroz, nosso canoísta, que é dono de 3 medalhas olímpicas no Rio, né? Ele é um recordista. Ele já acha estranho, né? Ele não está na Vila Olímpica ainda, ele está num centro de treinamento do Brasil, afastado um pouco, porque está em aclimatação. E tem um oficial do governo japonês que acompanha os passos dele. Ele acorda, esse cara está do lado dele, ele vai correr, esse cara vai do lado dele, ele vai para a água, esse cara vai do lado dele. E esse oficial, ele, na verdade, ele está em todos os lugares onde tem delegação em aclimatação, não é só com o Brasil. Então, se você tem uma equipe que está fora da vila fazendo aclimatação, vai ter um oficial japonês acompanhando, seja a delegação qual for, porque, enfim, é uma forma deles também estarem de olho aí no que está acontecendo. Então, assim, é diferente, eles estão tentando manter o equilíbrio e, ao mesmo tempo, a preocupação. É difícil para eles também. Para a gente está difícil de trabalhar, mas para eles também, eu acho que para eles é pior. Carol, para a gente fechar, vamos falar um pouco sobre a questão dos protestos, manifestações políticas, que também são outra tônica desses Jogos de Tóquio, né? Já tivemos manifestações de atletas contra o racismo dentro de campo, dentro de quadra. Logo nas primeiras partidas, a gente já viu manifestações. Por enquanto, a mais emblemática foi durante a primeira rodada do futebol feminino. As seleções de 5 países fizeram um protesto antirracista. Jogadoras aqui dos Estados Unidos e também do Chile, Grã-Bretanha,
Grã-Bretanha, Nova Zelândia e Suécia se ajoelharam no campo antes do início da partida. Esse gesto ficou conhecido mundialmente após o assassinato de George Floyd no ano passado. A gente lembra que ele morreu sufocado por um policial que ficou ajoelhado em cima dele por mais de 9 minutos. Mas oficialmente não pode, né? Os canais oficiais não vão transmitir. Como é que é isso? A regra 50, ela impõe limites para esse tipo de manifestação. E já foi pior. O Comitê Olímpico Internacional, pressionado pelos movimentos contra o racismo, que foram muito fortes recentemente, eles tiveram que rever essa regra. Os atletas, eles podem se manifestar, mas eles têm lugar para isso. E um dos lugares que eles não podem se manifestar é o pódio, porque eles entendem que é um lugar sagrado, né? Então, por exemplo, tem 3 pessoas no pódio que estão comemorando um momento especial que coroa um ciclo de 4 anos de preparação. Então, o cara tá lá para falar: eu ganhei o ouro, eu ganhei a prata, eu ganhei o bronze. Se você tem uma manifestação política, um gesto no pódio, ele passa a ser o assunto. E aí o cara que ganhou a medalha, aquela comemoração daquele pódio dos 3 melhores do planeta naquele momento, é um tema secundário. Então, foi feita uma pesquisa, o COI ele fez uma pesquisa online durante a pandemia com todos os atletas, perguntando o que eles achavam que poderia mudar nessa regra. Então, não é uma unanimidade, por incrível que pareça. Eu até achei que ia ser diferente, mas há atletas que acham que o pódio tem que ser assim, sagrado, não deve ter manifestação política. E há os que acham que você pode se manifestar em qualquer momento. Como essa discussão é balanceada, eu acho que o COI ficou feliz em manter a história de que o pódio é sagrado. Os atletas, eles podem se manifestar antes da competição, né? Então, por exemplo, ele vai ser anunciado no bloco da natação. O cara vai entrar e vai estar sendo apresentado no bloco. Se ele quiser fazer alguma manifestação, algum gesto, ele pode, ele não vai ser punido. Mas, ao mesmo tempo, olha que coisa curiosa. O Renan Dalzotto, que é o treinador da seleção, ele disse que eles orientaram os jogadores da seleção de vôlei para evitar comentários políticos. A gente teve 2 casos importantes no Brasil, né, de atletas que se manifestaram, um grupo a favor e uma atleta contra o presidente Jair Bolsonaro. Os atletas tinham se manifestado ainda quando ele era candidato a presidente e a atleta em questão se manifestou quando ele já era o presidente, e isso causou, nos 2 casos, uma repercussão negativa. A Carol Solberg, todo mundo sabe, né? A gente está falando da Carol Solberg, que foi julgada e tomou um cala-boca. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva absolveu a jogadora de vôlei de praia, Carol Solberg, por uma manifestação política contra o presidente. Ela tinha sido advertida em primeira instância depois de gritar "fora Bolsonaro" durante uma entrevista ao vivo. Carol recorreu da decisão e acabou inocentada. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente tem visto algum avanço, porque também o COI não é super assim, legal, vamos dar liberada a manifestação, tanto é que liberou, mas também não vai ter nos seus canais oficiais, né? Não vai mostrar o cara lá se manifestando nos seus canais oficiais. É um tema muito delicado, mas eu acho que a gente vai ver coisa rolando na Olimpíada. É uma expectativa, assim, eu acho que a gente vai ver mais do que se viu antes, pelo momento que a gente vive, né? Eu acho que as pessoas estão perdendo um pouco o medo de se mostrar e de levantar suas bandeiras. Carol Knobloch, obrigada pela participação, bom trabalho para você aí em Tóquio. Obrigada, Carol, pela conversa, boa sorte aí na cobertura dos Jogos. Obrigada, gente. Esse foi o Ponto de Hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A produção é do Bernardo Ionestig e a edição é do João Guilherme Lacerda e da Fernanda Pontes. Até mais!